Oi, gente. Meu nome é Letícia. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre vias aéreas inferiores. Esse daqui é o nosso roteiro. Eu vou falar inicialmente sobre alguns conceitos iniciais, depois comentar um pouco sobre traqueia, os lobos pulmonares e as pleuras, e por fim falar da segmentação da árvore traqueobrônquica. Bom, quanto aos conceitos iniciais, é importante a gente entender que as vias aéreas inferiores se dividem em três zonas. A zona de condução, que é a zona em que você tem o transporte de ar, né? Única e exclusivamente o transporte. E também nessa zona você tem, a, entre aspas, a limpeza do ar, né? Onde algumas partículas vão ficar aderidas. A zona de transição, em que você tem tanto condução de ar quanto algumas trocas gasosas, porque nessas estruturas você já encontra alguns alvéolos. E a zona respiratória, que é o local onde primordialmente vai acontecer as trocas gasosas. Então, falando agora um pouco da traqueia, é a via de passagem do ar, né, que se inicia na laringe e vai até os brônquios fontes. Essa delimitação da traqueia vai mais ou menos da vértebra C6 até a vértebra T4, T5, onde ela se bifurca na carina, formando os brônquios fontes. Aqui a gente encontra essa delimitação, né, marcada em azul. Ela tem aproximadamente de 9 a 16 centímetros de comprimento e o diâmetro é de 2,5 centímetros, que é do tamanho de uma moeda de R$1, mais ou menos. A função fisiológica dela, como eu falei, ela faz parte da via de condução e, além de conduzir o ar, ela também purifica esse ar, porque ela apresenta um muco, né, que adere a algumas sujidades, poeiras, e ele é constantemente renovado por conta das células ciliadas que existem nessa região. Ela apresenta em torno de 16 a 20 anéis cartilaginosos, de cartilagem hialina, tá? Que tem formato de C. Esses anéis servem para manter essa traqueia aberta, e a gente vê o tamanho dela mais ou menos, de uma moeda de R$1. Eles servem para evitar o colabamento, então, dessa traqueia. Aqui a gente tem uma vista da carina, né, por meio da broncoscopia, que é um exame em que a gente tem a passagem de uma câmera pela traqueia. E a traqueia apresenta também um músculo traqueal que vai diminuir e aumentar o diâmetro dela de forma bem sutil, e isso vai servir também para manter esse fluxo constante de ar. Ela vai ser irrigada pelas artérias brônquicas, que são ramos da aorta torácica, e pela torácica interna e tireoide inferior, que são ramos da subclávia, ambos. Aqui a gente consegue ver o tronco tíreo-cervical, por onde saem as tireoides inferiores, e aqui a gente já vê direto saindo da subclávia a torácica interna. Quanto à drenagem venosa, as veias da traqueia drenam para a tireoide inferior, que por sua vez deságua no tronco braquiocefálico esquerdo, e esse, por sua vez, vai desaguar também na veia cava superior. A traqueia, ela consegue ser vista no raio-x, e isso vai ser extremamente importante para algumas condições clínicas, porque as imagens, elas vão auxiliar no diagnóstico de algumas condições, como, por exemplo, a atelectasia e o pneumotórax. O que seriam essas condições? A atelectasia, ela muitas vezes ocorre por conta de uma obstrução, de um bloqueio de algum segmento de brônquios, né? E aí o que ocorre é que aquele segmento do pulmão no qual foi bloqueado o brônquio correspondente deixa de receber um fluxo de ar constante e os alvéolos deixam de ter o suprimento de ar e, por conta disso, eles colapsam. Ao colapsarem, a tendência é que o parênquima pulmonar ele se retraia, e ao se retrair, ele puxa, né, digamos assim, a traqueia para o mesmo lado em que houve a lesão. Já quando a gente fala do pneumotórax, é uma condição em que você tem acúmulo de ar na cavidade pleural, no espaço entre as pleuras, né? E aí o que ocorre é que esse ar ele entra, mas ele não consegue sair da pleura. Então você tem um aumento de pressão nessa região, e chega um momento em que o aumento é tanto que as estruturas do mediastino são deslocadas para o sentido oposto da lesão, contralateralmente, né? E a traqueia também sofre esse deslocamento. Então, aqui a gente consegue ver uma imagem de pneumotórax. Essa região mais escurecida da imagem é a região que
que a gente encontra o acúmulo de ar nas pleuras e a gente percebe que a traqueia está deslocada no sentido oposto, né, contralateralmente, sendo empurrada por essa lesão. Já aqui a gente tem uma imagem de atelectasia, que é essa região demarcada em azul, e a gente percebe que a traqueia está deslocada ipsilateralmente porque ela é puxada pela lesão. Quanto aos pulmões, eles apresentam 3 faces, uma face diafragmática, uma mediastinal e uma costal. Eles apresentam também algumas regiões como o ápice, a base, e no caso do pulmão esquerdo, ele apresenta alguns acidentes importantes, alguns marcos anatômicos importantes, como por exemplo a incisura cardíaca, que é uma impressão que o coração deixa no pulmão esquerdo por conta da forma como ele se localiza, né, anatomicamente no mediastino. E a língula, que é essa reentrância aí que existe no pulmão esquerdo, que está localizada no lobo superior, né? Apesar dela parecer mais inferior, ela está localizada no lobo superior. Os hilos pulmonares são aberturas, né, pelas quais entram e saem as estruturas do pulmão. Eles são delimitados pela bainha da pleura, né? E essa bainha da pleura, ela se continua inferiormente, formando o ligamento pulmonar. No interior desses hilos, a gente vai encontrar algumas estruturas principais, como os brônquios, as artérias e veias pulmonares. Contracirculação pulmonar, né? Os pulmões, eles são órgãos de dupla circulação, uma circulação que não supre eles, não irriga eles, como que é a circulação pulmonar, que é responsável única e exclusivamente por realizar a hematose para levar o sangue oxigenado, para que o coração, né, consiga levar esse sangue oxigenado para o resto do corpo. Então aqui a gente observa a saída das veias pulmonares que estão a saída das artérias pulmonares do coração que estão levando sangue desoxigenado e aí chegam no pulmão e saem então do pulmão levando sangue oxigenado às veias pulmonares que chegam no átrio esquerdo e esse sangue, por sua vez, é dirigido para o restante do corpo e da circulação por meio da aorta. Agora, a irrigação do pulmão, né, o suprimento sanguíneo desse pulmão, ele vem de artérias bronquiais ou artérias brônquicas, que são ramos diretos dessa aorta torácica. E esse pulmão, ele também sofre a drenagem por veias bronquiais. Essas veias bronquiais, elas têm veias bronquiais esquerdas e veias bronquiais direitas. As direitas drenam para a veia ázigo e as esquerdas drenam para a hemiázigo acessória e ambas depois se encontram ali na veia cava superior. Bom, quanto às divisões do pulmão. O pulmão ele é dividido em lobos, né? E esses lobos, essas divisões, elas acontecem por meio de fissuras, né? Existem duas fissuras principais. A fissura oblíqua, que existe tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, e a fissura horizontal, que existe somente no pulmão direito. O pulmão esquerdo, então, vai apresentar um lobo superior e um inferior, e o pulmão direito vai apresentar 3 lobos, um superior, um médio e um inferior. E é interessante a gente também entender que os brônquios, eles também seguem essas segmentações do pulmão, né? Então, os brônquios fontes, depois que eles se dividem em brônquios secundários, esses brônquios são chamados justamente de brônquios lobares, porque cada lobo recebe um brônquio lobar. E aqui a gente, então, consegue ver uma imagem do pulmão esquerdo, em que a gente observa o lobo superior esquerdo, a fissura oblíqua e o lobo inferior esquerdo. Quanto ao pulmão direito, a gente vai observar o lobo superior direito, o lobo médio, né, que se divide do lobo superior direito pela fissura horizontal, e por fim o lobo inferior direito, que se divide do lobo médio pela fissura oblíqua. Essas fissuras, a gente também consegue ter uma ideia delas, mais ou menos, nas radiografias, né, nos exames de raio-x, e a gente ter uma noção dessas divisões pulmonares são importantes para a gente conseguir ter alguns diagnósticos clínicos e saber em qual local exatamente do pulmão ocorreu a lesão que a gente está analisando.
Bom, contra as pleuras. As pleuras, elas são membranas serosas que revestem o parênquima pulmonar, né? E elas são contínuas, elas são estruturas que, apesar de serem duas estruturas, elas são como se fossem um, um balão, né? Em que você tem essa continuidade. E o pulmão se insere dentro desse balão, como se fosse aquela analogia que a gente costuma fazer, né? Uma bexiga em que você joga o seu punho na face externa da bexiga, então você tem as duas partes, né, as duas faces da bexiga recobrindo o seu punho. A pleura, as pleuras, a gente vai ter tanto a visceral, que é a mais interna, quanto a parietal, que é a mais externa. A visceral, ela fica diretamente aderida no parênquima pulmonar, né? Então, quando a gente faz dissecção, a gente não consegue nem retirar essa pleura visceral por conta justamente dessa grande aderência. E a parietal fica aderida nas estruturas da caixa torácica e no diafragma. E essa aderência, ela é facilitada e viabilizada por algumas fáscias, né? A fáscia costodiafragmática, que vai fazer essa aderência, perdão, a fáscia frênico-pleural, que vai fazer essa aderência da pleura no diafragma, e a fáscia endotorácica, que vai fazer essa aderência da pleura parietal na caixa torácica. Então, a gente tem aqui a pleura parietal, que fica aderida nessa região da caixa torácica e do diafragma, e ela também se divide em 4 estruturas, né? A parte costal, mediastinal, diafragmática e a cúpula da pleura, mas que essas estruturas são só divisões, não tem muita coisa que a gente comente sobre elas. E é importante a gente entender que as pleuras, elas deslizam umas sobre as outras, porque entre as pleuras existe um espaço virtual, que seria justamente a cavidade pleural, que é preenchida por um líquido. Esse líquido cria uma tensão superficial de forma a manter essas pleuras unidas e facilitar a função fisiológica dos pulmões, né? A expansão e a retração desses pulmões. Aqui a gente consegue observar, né, que os pulmões, principalmente na expiração, eles não preenchem todo o espaço das pleuras, gerando esses recessos costodiafragmáticos, justamente por essa questão da pleura parietal se prender às estruturas da caixa torácica e ao diafragma. Além disso, as pleuras apresentam algumas linhas de reflexão, que nada mais são do que os contornos que elas fazem nas estruturas que existem ali no mediastino, na caixa torácica, e elas vão apresentar linhas de reflexão mediastinal, costal e diafragmática. E agora falando da árvore brônquica, né? A árvore brônquica, ela vai se iniciar com os brônquios fontes, e a partir daí você tem uma série de segmentações, de ramificações, que vão se organizar de acordo com os lobos pulmonares, inicialmente, e depois vão se organizar de acordo com cada segmento desses lobos. Ela se inicia com os brônquios principais, ou brônquios primários, ou também chamados de brônquios fontes, que vão ser o brônquio direito e o brônquio esquerdo. O brônquio direito, ele é um brônquio mais verticalizado, mais calibroso e mais curtinho. E por conta de todas essas características, a tendência é que sempre que o paciente broncoaspire algo, né, ou seja, cai alguma coisa na via respiratória do paciente, algum corpo estranho, a tendência é esse corpo estranho sempre se dirigir para o brônquio direito, por ele ser justamente maior, ter um diâmetro maior e tudo mais. Já o brônquio esquerdo, ele é mais horizontal, menos calibroso e mais longo também, né? Então, os brônquios, eles vão se dividir em primários, que foram esses que eu acabei de falar, o direito e o esquerdo, secundários, que vão se dividir de acordo com os lobos, por isso são chamados de lobares, e os terciários, que são os segmentares. Existem ainda uma série de outras segmentações desses brônquios em bronquíolos, enfim, mas que não vem ao caso, é extremamente complexo, não tem por que a gente estudar, então a gente vai se limitar a estudar até os brônquios terciários, que são os segmentares. Os brônquios segmentares, eles vão ser muito similares em ambos os pulmões. A única diferença vai ser que, devido ao pulmão direito ter um lobo médio, acaba que você difere nessa região do lobo médio, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo.
Então, a gente consegue perceber que no lobo superior, o pulmão direito vai apresentar brônquios segmentares apical, posterior e anterior. E até aí é igual no esquerdo. Só que o esquerdo apresenta também o lingular superior e o lingular inferior, que se localizam também no lobo superior. Já o pulmão direito, como apresenta lobo médio, ele vai apresentar no lobo médio dois brônquios segmentares, que são o lateral e o medial. E nos lobos inferiores é igualzinho nos dois pulmões. Eles vão apresentar um brônquio segmentar superior e um basilar medial, se tem medial, tem um lateral, e um basilar anterior, se tem basilar anterior, tem um basilar posterior. E aqui a gente consegue ver a segmentação deles. Olha, esse daqui seria o pulmão esquerdo, porque como a gente está vendo, não tem lobo médio. Então a gente observa aqui o segmento apical, o segmento posterior e o segmento anterior. Aqui a gente vê o lingular superior e o lingular inferior, o número 5. O 6 seria o superior, né, do lobo inferior. O 10 seria o basilar posterior, lembrando que essa daqui é a região posterior do pulmão, porque aqui a gente observa a língula, a incisura cardíaca não dá para ver muito bem, porque ela fica mais medialmente, mas aqui a gente consegue ver a língula, tá? O 8 seria, então, o basilar anterior, o 9 o lateral, porque fica oposto ao 7, que a gente encontra aqui nessa outra imagem, que é medial. O pulmão direito. Superiormente, a gente vai apresentar a mesma coisa, apical, posterior, que é o número 2, e o número 3 anterior. E aqui muda, porque tem um lobo médio. Então, a gente vai ter no lobo médio o lateral e o 5 medial. E o lobo inferior é igualzinho. Não vou repetir, é a mesma coisa. Bom, e foi basicamente isso. Essas são as referências que eu usei. E é isso, gente. Obrigada.